Bom dia. É com um prazer muito grande que eu inicio com vocês essa apresentação, essa videoaula, não é? Então, essa é a nossa segunda videoaula, tá? De Sociologia Jurídica. Hoje nós vamos trabalhar, discutir, debater aqui, refletir em cima de um texto de um dos textos que vocês leram, ficharam, enviaram, que é A Sociologia e o Direito, o capítulo 1 do livro do José Manuel Sacadura Rocha, né, do livro Sociologia, do mesmo autor, e no seu primeiro capítulo, né, que trata da sociologia e o direito. Tá bom? Então, nós vamos começar a conversar sobre essa temática, né? A gente sabe que o autor estou aqui acompanhando um pouco da questão da gravação aqui da tela. Então, retomando, né? A gente está discutindo o capítulo 1, né, do livro da Sociologia Jurídica, Fundamentos e Fronteiras, né, na sua sexta edição, do José Manuel Sacadura Rocha. E a primeira parte do livro trata da sociologia e a dogmática jurídica, inicia com essa relação entre sociologia e direito, né? Depois, numa próxima videoaula, nós vamos tratar do segundo texto que vocês trabalharam, que foi A Gênese do Direito, já de um outro autor, do Cavalieri. Mas vamos, então, tentar ser breve nesse comentário aqui sobre esse capítulo, não é? Relembrando que nós já discutimos alguns conceitos preliminares para podermos situar o conceito de cultura, no qual o direito se insere, né, dentro desse campo da cultura, né, e a sociologia como essa ciência que não é do campo do direito, ela é um ramo da sociologia geral, ou seja, a disciplina sociologia jurídica, ela trata do direito, sim, ela trata mas sobre o enfoque do fato social, né, dos fenômenos sociais e da sociedade, porque o objeto de estudo da sociologia é a dinâmica social, não é? Dos grupos sociais, de como um grupo de pessoas, não é, se organizam a partir de algumas normas, a partir de combinados, não é, de regras, né, que, embora muitas vezes não sejam realizadas coletivamente, mas mesmo individualmente, faz parte desse corpo de entendimento desse grupo, porque são esses costumes, esses comportamentos que são comuns, mesmo individualmente, mesmo nas suas questões individuais de higiene, que pertence àquele grupo, ao entendimento de vida daquele grupo, se constitui na identidade do próprio grupo. E aí a gente precisaria até de discutir rapidamente o conceito de identidade, que é esse conceito de pertencimento e não pertencimento ao mesmo tempo a um grupo social, né? E é construído na forma como eu me vejo e como sou visto simultaneamente, nessa inter-relação, nessa troca entre o meu olhar e o olhar do grupo sobre mim, não é? Isso se constitui nesse pertencimento e nesse não pertencimento, nesse pertencimento, que é a identificação, e simultaneamente nessa alteridade, né? Se eu sou isso, eu não sou aquilo.
Então, se eu sou brasileiro, eu não sou europeu, eu não sou inglês, né, no campo da identidade nacional. Se eu sou Vila Nova, eu não sou Goiás Esporte Clube, né, no campo da torcida de futebol. Então, e aí toda a discussão de identidade que a gente pode fazer com calma, detalhadamente, sobre identidade dada, identidade atribuída, né? As identidades que a gente não pode escolher, como onde a gente nasce, a família que a gente nasce, né? O sexo, né, biológico, né? Diferentemente das outras identidades que a gente escolhe, né? Às vezes nem tanto, mas enfim, escolhe, né? Como uma religião, um time de futebol, uma profissão, enfim. Então, a cultura ela, ela é um campo em que o direito está nele, e a própria sociologia e a sociologia jurídica, e os processos de identificação, de identidade, de construção de identidade, né? Então, de acordo com o autor, ele inicia esse primeiro capítulo tratando esse conceito de sociologia, né? No campo mais geral, né? Que é essa ciência que estuda a origem, o desenvolvimento, o dinamismo desse grupo social, da sociedade, né? Mas fazendo essa observação que é no tempo e no espaço, ou seja, historicamente. Então, entender um grupo humano é entendê-lo no seu funcionamento, até mesmo nas suas leis, religiões, crenças e tudo, e comportamentos, mas levando em conta o contexto histórico, o espaço e a época, o tempo. Porque o mesmo grupo, em tempos diferentes, se comporta e vive de forma diferente. O mesmo grupo o mesmo grupo não, mas um mesmo tempo, grupos diferentes, numa mesma época, se comportam de forma diferente em função do lugar em que estão e do local. Né? Então, primeiro, essa compreensão do que seja sociedade, que nós já discutimos lá, por isso é que nós discutimos em conceitos preliminares, né? Então, esses seres humanos vivem em sociedade por conta da garantia da sua sobrevivência, e a sua sobrevivência é impossível na natureza de forma apenas individual, né? E aí a necessidade de regras para essa convivência, tanto para a obtenção da sobrevivência através do trabalho coletivo, né, quanto para a convivência da vida cotidiana, né, da necessidade das regras. Então é esse conjunto de regras, né, de leis que podem ser escritas ou não, podem ser costumeiras, consuetudinárias, né, costumes que não estão escritos, que são transmitidos oralmente, que são hábitos, né, que pode ser no campo da vida econômica, da vida religiosa, né, moral, né, familiar, né, que constituem esses elementos, então, da cultura. Então, tudo isso, essas regras que, que costuram as pessoas num grupo social, que dão identidade, elas compõem a cultura de um povo, né? E dentro dessa cultura, então, estudar o papel do direito, que é uma das dimensões dessa cultura, porque a gente falou da lei como instituição no nossa videoaula passada, nosso encontro, vamos dizer assim, passado. Então, se a lei é uma instituição, a instituição social que se amarra a outras instituições na constituição de uma sociedade, e a lei ela pertence a esse campo do direito, né? Então é interessante entender essas leis escritas ou não, né? De como elas obtêm essas condutas, né? Nesse relacionamento, nessa harmonização na vida social para que ela seja pacífica, né? Entre aquilo que são chamados, então, os agentes sociais, né? Ou seja, as pessoas na sua ação social, né? Então, o objeto de estudo dessa sociologia, então, né, é conhecer não somente as leis, as regras e a sua aplicação, mas conhecer
próprio grupo. É isso que vai diferenciá-la da filosofia do direito e do direito em si, não é? Que a sociologia, então, ao se especializar no estudo do grupo humano, ela então vai entender a formação social, não é? E essa formação social ela é sociocultural, ou seja, e é política, dentro daquelas dimensões que a gente discutiu no encontro passado, né, do econômico, do social, do político e do cultural, não é? Da infraestrutura, da estrutura e da superestrutura. Então, entender que uma sociedade brasileira ela é uma formação social no seu período colonial diferente do que é hoje na contemporaneidade, né? Entender que ela era escravocrata, né? E que hoje ela não é escravocrata. Nós temos então um sistema de assalariamento. Então, se a gente estava vivendo num mercantilismo, hoje nós estamos num capitalismo, né? E os tipos de capitalismo, né? Então, quer dizer, isso é a mesma sociedade, mas em época diferente. Então, isso, no diálogo com a história, a sociologia consegue, então, fazer essa abordagem dos objetos dessa sociedade, como no caso a questão do direito, levando em conta essas características e dando relevo àquilo que ela apresenta desde a sua origem como ciência, né, do fato social. Né? Se para a filosofia do direito o importante é discutir os princípios dessa lei, os princípios do direito, né? A ética, né? A justiça, a ideia da justiça, da ética para aquela sociedade e tal, para aquela que está naquela lei, os princípios axiológicos. Para a sociologia, é a relação dos fenômenos sociais que permitem a produção daquele tipo de direito, de lei, e não de outro. E como essas leis elas vão atuar nesse grupo, harmonizando ou não, colando ou não, pegando ou não, né, no sentido de dar certo, não é? Como é que ela transforma essa sociedade, como é que ela é transformada por essa sociedade. Então, esse é o objeto que interessa a essa sociologia. Não é? Essa relação de intervenção mútua, né, da realidade social nessa produção cultural, que é o direito, que são as leis, que são as regras, né, e também nesse viés sociológico, que é o de compreender para transformar, né, para interferir, para esclarecer, para orientar, né, mudanças, atualizações, né, porque o seu próprio nascimento vem de uma tentativa de entender e harmonizar uma sociedade pós-Revolução Industrial e Revolução Francesa, fim do Antigo Regime, né? Então, embora ela vá nascer conservadora, ela tem esse viés em si só de transformador. Né? Então, o que seria esse comportamento social, que é objeto da sociologia? É esse comportamento orientado pelo grupo, não é? Que não necessariamente é realizado em grupo, mas que cada indivíduo introjetando uma representação, não é? E aí vem a nossa discussão do simbólico, da cultura não material, da cultura simbólica, que está nas linguagens, nas representações, que são subjetivadas, apreendidas, e que depois são objetivadas, exteriorizadas em ações, comportamentos, atitudes, produções textuais, teóricas e tal, não é? Que são as leis também. Então, é interessante que essa introjeção ela leva a um comportamento social mais orientado nos parâmetros do grupo. Tanto é que os excluídos, os alienados do grupo, né, como nós temos os loucos, os mendigos, né, os doentes, enfim, aqueles que a sociedade exclui, né, eles, a primeira atitude que nós vemos que é visível é justamente o não atendimento dessas normas implícitas, como a higiene, o banho,
não é? O autocuidado, não é? E mesmo grupos de pessoas que não são nada doentes, mas que são pessoas que contestam um sistema. Então, o cabelo longo nos anos 60, da contracultura, do hipismo, etc., né? O não consumismo, uma vida alternativa ao consumo, a sociedade industrial, urbana, a vida em comunidade, quer dizer, atitudes completamente fora, né, a liberdade sexual em meio a uma época ainda de repressão, o naturalismo, o nudismo, né, enfim. Então, isso são atitudes justamente contra-hegemônicas, contra um domínio. Né? Então, porque fica, mesmo através da negação, fica implícita o que está sendo negado. Né? E fica explícito, aliás. Então, se a gente tem conceito de sociedade, que nós já discutimos também no encontro anterior, o de grupo social, ele é essa capacidade que, mesmo dentro de uma sociedade, você tem vários grupos, né? E esses grupos têm normas internas que são capazes de ter assertividade no sentido de obrigar as pessoas daquele grupo, quase que obrigá-las a terem aquele padrão de comportamento relativo a algumas coisas. Né? E o fato de esses subgrupos existirem é porque, de alguma forma, eles são aceitos no grupo maior, que é essa sociedade. Né? Sem falar que a gente tem essas divisões até por questão de geração, né? Cultura de jovens, comportamentos de gerações, né? Enfim. Dentro ainda dessa discussão de objeto da sociologia, o texto traz, né, a discussão da sociologia, né, estudando essas formações sociais, esses fenômenos historicamente determinados, né, e é importante essa compreensão do que seja historicamente determinado, ou seja, o condicionamento que uma época, que as condições materiais, que as condições políticas, que as condições sociais de uma época, tecnológicas, impõem como limites à vida humana, não é? E até mesmo geográficas. Né? Então, isso é entender historicamente. Né? Então, dentro desse viés, cada grupo é capaz de construir a sua normatização, não é? De forma diferente de outro grupo, por conta da sua realidade histórica ser diferente da do outro grupo, a sua trajetória ser diferente. Então, isso gera um produto social e cultural diferente. Por isso que importar modelos de outros grupos é muito parecido com a crise de identidade da adolescência. Né? Eu querer que o Brasil tenha um comportamento de um Estados Unidos, de uma Inglaterra, de forma crítica, é não entender, né? É não fazer uso dessa inteligência abstrata, conceitual, dessa função psicológica superior, que é entender o conceito de historicidade, não é? de processo no tempo, é não entender a, a, a dimensão temporal na vida humana e da matéria, porque é na física também a dimensão temporal. Para os esotéricos, vou fazer aqui uma licença poética, para os esotéricos o tempo seria a quarta dimensão da matéria. Né? Então, se você tem altura, largura, profundidade, né, você tem o tempo, a duração como uma dimensão da matéria e da vida social também. Bom, voltando aqui para então, essa capacidade humana de produzir a sua própria história, produzir a sua própria cultura, mesmo em diálogo e subjetivando, incorporando outros, né, também a compreensão de que, no longo desse tempo, é que se dá essas modificações. Né? Então, é essa interferência humana na própria vida social é que interessa a sociologia.
não é? Até mesmo as ideias de interferências de Deus, de natureza cósmica, esotéricas, tudo isso pode ser objeto da sociologia, mas ela estuda essa ação humana, né? Então, aquelas regras de conduta, de comportamento, né, que nos distingue, né, um grupo de outro, né, nos dando formações socioculturais diferentes, não é isso? Por isso é que nós temos esse leque de identidades, né? Do que é brasilidade, né? Do que é goianidade, do que é ser carioca, do que é ser baiano, do que é ser paulista, né? Mesmo no mesmo país, com o mesmo idioma, mas essas diferenças, esses pertencimentos e não pertencimentos, isso está, então, no nosso universo sociológico, né? Então, essa sociologia, ela tem esse viés de trabalhar com essa complexidade e com essa plasticidade, essa mudança, essa coisa não enrijecida, não engessada, né? Nesse sentido. Então, ela trabalha então bastante com a ideia da transformação e do porquê dessa transformação, né? No caso específico da sociologia jurídica, né? Ela enfatiza o quê? Que a sociedade, a compreensão de que a sociedade natural não é necessariamente ainda uma sociedade jurídica, no sentido da forma como a gente entende o direito, né? Da forma objetiva, né? Mas a sociedade natural, ela já tem, antes mesmo da regulação por um Estado, né, quando a gente discutiu a ideia de civilização, mesmo na sociedade simples, né, nós temos aí a presença de normas, tá? Que trata desse consenso, desse consentimento coletivo, né? Mesmo que ainda não se tenha a presença do Estado, como a gente discutiu no encontro anterior. A sociologia nasce, enquanto ciência, né, no contexto histórico do positivismo, de uma matriz de pensamento cientificista do século XIX, né, com seus precursores no século XVIII, né, mas a sociologia, ela, embora ela tenha os seus precursores a apresentação dos seus objetos e tudo mais, ela vai ser sistematizada, né, após e com a influência de uma matriz filosófica conhecida como positivismo. Se o pai da sociologia é o Emile Durkheim, ele teve essa influência de Auguste Comte, de Saint-Simon também, que é um dos precursores da sociologia, mas a importância do positivismo é que o positivismo inaugura uma ciência que aborda o social, ou uma abordagem do social científica. Porque o positivismo é a crença na ciência como o tipo de conhecimento mais elevado da humanidade. Então, inaugura a sociologia não como sociologia ainda, mas como física social. Então, por isso é que no final desse nossa conversa, vai ser proposto para vocês uma tarefa, uma atividade, que é uma pesquisa sobre o positivismo de Auguste Comte, né, o pai do positivismo. Então, se o positivismo ele é uma matriz filosófica em que Auguste Comte faz uma classificação de que os tipos de conhecimento da humanidade tiveram três características hegemônicas sucessivas, que seriam um pensamento fetichista, de crenças
em explicações por forças da natureza, não é? Metafísicas, não é? O pensamento metafísico, o conhecimento metafísico, não é? Que está presente no mitológico, que está presente no fetichismo, que está presente no período pré-moderno, né, na sociedade simples, né, que a gente chamou das aldeias e mesmo ainda nas cavernas, né, dos xamãs e tudo, essa relação de, com a natureza e com as forças da natureza, de manipulação, de conhecer essas forças, de manipulá-las, de tratá-las como entidade. Isso foi uma fase histórica da humanidade e em todos os povos. Se você pegar a Grécia, antes de ser Grécia, os povos ali, onde era Roma, onde era Egito, onde era Mesopotâmia, onde era, antes do Estado, você tem, e nos nossos índios também, você tem esse tipo de explicação, de conhecimento orientando o homem. Depois a gente teve, segundo o viés positivista, a hegemonia do conhecimento teológico, não é? E para alguns isso é invertido, o teológico antes, mas na compreensão que nós temos do trabalho de Comte, o teológico é esse em que principalmente a partir do monoteísmo, né, você tem a explicação a partir da teologia, né, essa sistematização através das religiões, das grandes religiões monoteístas, e aí você tem Deus, esse Deus de alguma forma universal, com com a escrita, com as suas leis. O Levítico é um livro de leis do Velho Testamento hebraico e depois cristão também, né? Enfim, você tem essa explicação pela religião, não é? Pelos sacerdotes, pelo Estado, dessa forma. E finalmente, após o nascimento da ciência no chamado renascimento cultural, que é comercial, urbano, comercial e científico, né? Artístico e científico, com o nascimento da ciência, com Galileu Galilei, com Copérnico, com o heliocentrismo substituindo o geocentrismo, a gente tem a inauguração da empiria e do uso da tecnologia para aferir, juntamente com os cálculos matemáticos, né, a inauguração da ciência, e da ciência da astronomia, da física, né? Então você vai ter tudo, inclusive os volumes. O Augusto Conte vai se notabilizar pelas suas aulas, seus cursos que se transformam em volumes de química, de matemática. Então ele dominava essas áreas, né? E ele vai hierarquizar o conhecimento também. Mas isso vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, nós vamos discutir depois separadamente o positivismo, estou aqui me empolguei. Mas então o positivismo então vai ter na sua última vertente a ciência. E a ciência que vai e o núcleo desse pensamento científico qual é? Né, que está na base da empiria e junto com a teoria, é você encontrar leis de funcionamento de cada tipo de objeto. Então, se eu entendo que um corpo que cai, aquilo se repete numa mesma performance, porque existem constâncias que são das forças da natureza, que podem ser calculadas, né, em aceleração, em velocidade, em deslocamento, não é? Quando eu entendo o funcionamento e entendo essas leis, né, elas são universais, né, repetido e podem ser controladas no laboratório. Repetidas as condições, elas vão repetir. E é isso que me faz subir no avião, entrar no avião, voar sem medo, mesmo com medo, mas sabendo que existe a possibilidade concreta de chegar onde eu quero. Me submeter a uma cirurgia, né, e você também,
enfim, é o uso da ciência, essa certeza, porque são leis invariáveis. E isso, então, foi um tipo de conhecimento que estava independente da religião, então não era teológico, independente da natureza metafísica, né, mas era da relação dos corpos no mundo real, né? E agora ele vai tentar, então, pegar esse modelo, que é o modelo de ciência do século XIX, recém-inaugurada, né? E vai adotar na compreensão e na observação da sociedade, né? Dos fenômenos sociais, para entender o que repete e tal. Quer dizer, se eu entendo a, as leis do funcionamento, eu sei dizer e prever acontecimentos futuros. Então, esse é o berço, esse é o núcleo do positivismo e o berço em que nasce a sociologia. Por isso que nasce conservadora, né? Que acha que vai entender o funcionamento da sociedade e pronto, aí já prevê o futuro, né? Então, ela não nasce com a intenção de transformação, ela nasce no sentido de compreensão para tentar harmonizar, adequar, fazer funcionar. Por isso é que ela nasce positivista, porque ela tem esse viés positivista. Depois ela vai ter outros viés, né? Culturalista, economicista, marxista, culturalista, etc. Então, os pioneiros da sociologia, não é? Vão ter essa abordagem inicialmente positivista, que é o caso do Emile Durkheim, né? A articulação, como citamos, vem do século XVIII e XIX, né? Enfim. Então, a ideia era de tentar resolver e evitar o caos social e de compreensão da sociedade diante de tanta mudança, porque há de se fazer um recuo histórico e se atribuir a importância da história e da disciplina e da ciência histórica, que é essa compreensão desses fatos, dessas mudanças todas que aconteceram na Idade Moderna, né? O que significou na normatização do mundo ocidental essas revoluções, como com a influência de toda uma teoria iluminista, né? Que se baseava na ciência, né? Na herança renascentista do antropocentrismo, do direito natural, né? De direitos que são fundamentais, que são próprios do ser humano, né? Dentre eles o direito à religião, que hoje vão ser conhecidos como os nossos direitos fundamentais, mas vai ver tudo, nós vamos estudar para frente, a passagem do direito natural para outras formas de compreensão, né, do direito, né? Então, a origem dessa sociologia está muito forte na França, né? Então, a gente tem que essa sociedade, que é um conjunto, né, desses indivíduos que são os agentes sociais, referendados por uma consciência coletiva, né, que tem um padrão de comportamento médio, né, que é esperado, né, com variações, e que isso aconteça, existem sanções, né, existem punições, coerção, né, é uma ideia importante do que nós trouxemos, que o autor traz, né, e que existe uma concordância de entendimento sobre sociedade, de que, segundo o autor, o ser humano precisa, né, desse entendimento, no sentido de que é só na relação com os outros seres humanos é que se tem a humanização, né, que é aquele processo que a gente chamou de culturalização. Né? E aí o autor chama atenção para os exemplos de Tarzan, Robinson Crusoe, e a gente conhece vários outros, né? O menino lobo, né? Quer dizer, o ser humano criado entre animais, ele tende a imitar o comportamento daqueles animais, né?
a consequência do isolamento social, né, para a desumanização, né? Por isso é um tipo de punição também, né? Aí vem um outro tema que o autor vai tratar nesse capítulo, que é a ideia a caracterização, a categoria de direito positivo. Então, o que seria o direito? Direito positivo aqui não necessariamente é o positivista. Nós estamos falando do direito aqui positivo no sentido de objetivo. O direito registrado, o direito são o que as leis escritas, esse ordenamento jurídico, né? Essa organização. O direito seria então ele nasceria então dessa necessidade jurídica, né, de um Estado. Então ele tem a ver com o nascimento do Estado e a necessidade desse Estado de organização institucional, né? E aí nós vamos ter uma separação entre aquele direito que não é escrito, mas que ele é praticado, que ele tem referência no instinto, na natureza, no instinto de sobrevivência, nas crenças religiosas, nas religiões, nos princípios das religiões, né? Agora nós vamos ter um direito, a ideia do direito positivo, já lembrando que ele já remonta, né, à Grécia e Roma, né, na constituições da própria democracia grega, das leis da Doze Tábuas, do Código de Solon, né, na Grécia, da lei de 12 Tábuas romana, não é? Então, esse direito positivo, ele é o direito objetivo, né, onde nós temos as regras, né, os regulamentos, tudo isso categorizado, né? Mas isso vai ser tratado no nosso próximo encontro, quando a gente estiver discutindo já o capítulo do Cavalieri, do livro do Cavalieri, do capítulo 1, que é a Gênese do Direito. A gente vai fazer esse levantamento de história, ele faz, né? Vamos discutir isso. A sociologia, continuando essa discussão da sociologia, que é nosso foco aqui, aplicado ao direito, né? Ela, então, tem esse recorte nos fenômenos sociais, né? Então, o grupo humano institui um conjunto de regras e leis que orientam e obrigam os indivíduos a compartilharem a sua sobrevivência comum, né? Então, essa relação da vida social com essas regras, né? E vice-versa. Então, o objeto da sociologia jurídica, né, em cima dessa relação com o direito, seria o quê? Entender essa norma escrita, né, ou não escrita, entender na sua construção o ambiente cultural histórico em que ela foi criada, né, e a contribuição que um determinado grupo social tem na construção dessas normas, né, e quais formações sociais específicas, né, e seus fenômenos sociais na formulação e na vivência dessas regras, né? Então, essa relação. Então, algumas questões são fundamentais para essa sociologia jurídica, né? Entender como se cria, né? Como surge e é criado esse conjunto de normas, né? Como se constitui esse sistema específico de leis jurídicos de um povo, né? O que existe no direito além e acima desses códigos, né? Porque e dos conceitos legislativos, né? Ou seja, o que está por trás, por cima, de lado do conjunto de leis, né? Então é a compreensão do cenário, dos bastidores, né? E não das leis de forma seca, né? E a penetração que
dessa sociologia aplicada ao direito e qual a magnitude do direito na sociedade. Então, interessa a sociologia jurídica entender até que ponto o conhecimento sociológico é capaz de interferir nesse campo do direito, né? E que até que ponto esse direito produzido interfere nessa sociedade e modifica essa sociedade. Nós sabemos que existem campos, grupos, né, compreensões que privilegiam, ora, alguns privilegiam essa hipernormatização, ou seja, muito valor para a norma escrita, formal, e outros que vão se opor, sobrevalorizando o fenômeno social sobre as leis, né? E até mesmo uma terceira via, né? Que vai tentar ser uma abordagem mais sociológica, no sentido de harmonizar essas duas compreensões, né? E uma outra questão também que a sociologia jurídica procura entender é que esse direito, ele é para quem? Né? Ele é para quê? E para quem? Sempre tem essa pergunta crítica. Esse é o papel que a sociologia faz, né? Se o filosófico quer saber o que é, como é e para que é, e por que é, né? Nesse campo aqui, a sociologia ela faz filosoficamente essa crítica, né? Para quais atores e sujeitos sociais? A que classe beneficia? Né? Qual finalidade? Né? Com que interesses? Né? Então, a sociologia jurídica ela se caracteriza como um ramo da sociologia e não do direito. Isso é importante ter claro, não fazer essa confusão. Não é à toa que ela não pertence a um especialista do direito. Ela está mais no campo da sociologia, especialista em sociologia e história, ou mesmo filosofia, mas sociologia, né? Então ela não está subjugada a essa visão do especialista, do cientista jurídico, né? E que essa é uma crítica que o autor faz nesse capítulo ao empobrecimento das ciências humanas, né? Quando você cria você é pequena nessas abrangências, né? Com esses excessos de limites, né? Então, para ele, a sociologia jurídica tem a pretensão de apontar essas dimensões perdidas, né? Muitas vezes, pelo excesso de formalismo, que é a justiça e a ética, né? Em determinada formação social, né? Sociocultural e política, né? E ele chama atenção para alguns erros metodológicos, né? Dois, é isso que a gente estava um pouco apontando, né? Aqueles que cometem para ele um erro, né? De privilegiar a norma em detrimento da formação social, achar que não precisa entender a sociedade, basta entender as leis, né? São coisas separadas, e que é possível você, a partir de leis, modificar uma sociedade, impor, sem levar em conta a vivência, a tradição, a cultura, a maneira das pessoas viverem concretamente, o que a gente sabe que leva a boicotes, a deturpações, enfim. É o que a gente chama no Brasil de quando a lei não pega, né? Será por quê? Então, esse é uma ideia, nesse erro tem essa coisa de achar que as normas são sagradas, são imutáveis, ainda até com algumas referências, mas tal país não muda nunca, e aqui muda demais, também é um excesso, mas essa coisa de sacralizar, né, como se fosse algo dogmático, religioso, né? Segundo ele, não é possível entender, né, por exemplo, a relação da violência, dos fatos violentos, né, e essa crescente, esse crescimento da violência, né, atualmente, a partir só das normas, do cumprimento ou não cumprimento das normas, né? Isso é uma visão dogmática do direito para ele, né? Um segundo erro seria de alguns, aí já seria dos cientistas sociais. O primeiro erro são das pessoas do campo do direito, dos cientistas do direito.
já para eles, o segundo verso é dos sociólogos, né? Que sociólogos, historiadores, etc., que acham que tudo é o social, né? Retira do direito qualquer penetração ativa na sociedade, como se o direito fosse uma produção direta da sociedade, sem nenhuma autonomia, né? E mesmo sem uma retroalimentação, né? Então, ele se submete totalmente o direito aos fenômenos sociais. Né? Não enxergam nele nada mais que um compilado de normas com algum valor na resolução de disputas, um mal necessário, ou a serviço do poder e dos poderosos. É uma coisa bem típica do dogmatismo, muito comum isso na esquerda, na matriz marxista dogmática, ortodoxa, né? Mecanicista, né? Mas que agora já ventilada o culturalismo, melhorou muito, porque antes era tudo como se fosse um fluido produzido por um órgão, né, assim, no corpo, aquela visão bem funcionalista, bem organicista da vida social. Então, o autor chama atenção para esses dois excessos, os que acham que tudo e toda importância é a norma, que a norma é tudo, os outros acham que o social é tudo, e ele, então, resume, então, que nessa pensamento, né, no normativismo, né, ela é adequada a uma visão positiva de sociedade que agrada a velha guarda, segundo ele, né, vê no direito um sacrossanto sistema imutável, único, cuja prioridade é garantir a ordem e progresso da sociedade. E aqui o foco é, então, as práticas processuais do direito. Então, isso é interessante para vocês, porque nessa visão, que essa crítica que o autor faz, então, estudar direito não é só estudar as normas, saber as leis, os trâmites, não. Tem que ter essa... ele faz a crítica a isso não é tudo, né? A segunda visão, para ele, né, parece mais uma rebeldia, uma xenofobia pregoada como contrapartida a essa primeira visão. Por isso é que ele apresenta uma terceira linha, né, que é essa sociológica que a gente vai ver em outro momento, ou seja, seria o sistema jurídico estabelecido, né, que interfere na vida dos agentes sociais, condicionando, ou de forma direta, ou por meio de seus aparelhos ideológicos. Então, essa visão de que há essa produção das normas a partir do mundo social e que essas normas, esse ordenamento jurídico, ele interfere no cotidiano dessas normas, dessa sociedade, inclusive transformando, né? E até desenvolvendo, modernizando, etc. Então, se de um lado você tem o fato social que dá origem a toda a superestrutura, ou seja, o social gerando o cultural e em todas as suas matizes, né? E no campo jurídico também, né? Ele molda a fisionomia e o comportamento, né, do grupo social como estratégia de sobrevivência, né? Então, parte-se então do fato social e se volta para o fato social. Então, é um movimento de retroalimentação, né, dialético. É interessante esse conceito do dialético. E na relação, então, do direito, da sociedade e dessa norma, que é esse produto, né, estudar, então se propõe que estudar essa violência à luz da sociologia aplicada ao direito. Então, se entender a violência social, não basta estudar só as normas, não basta estudar só a sociedade, tem que estudar essa violência à luz dessa abordagem sociológica aplicada ao direito, né? E que é afirmar o quê? Que a realidade ela tem raízes, né, na sociedade, né, na formação social, né, isso, histórica, né, e está sujeita, então, por ser histórica, a mudança. Né? Então, e o direito tem que observar essa dinâmica, né, essa interação sociedade e norma, né, encarar a mudança na medida exata das estruturas sociais e do aparato jurídico. Então, você tem
o aparato jurídico e a sociedade, né, nesse intercâmbio, levar em conta as tensões, os interesses, as forças sociais em disputa, né, em disputas políticas e etc., na vida prática das pessoas, né, dos interesses, num contexto de modernidade, de pós-modernidade, né, de contemporaneidade. Então, a sociologia reconheceria, então, a penetração desse direito na vida social, né? Diferentemente da filosofia do direito, que se preocupa, então, com as questões de princípios axiológicos, né, do conteúdo ético, moral, da coisa, essa sociologia aplicada ao direito, ela entende o direito como um acontecimento social. O próprio direito é um fato social. Então, o fato social não é um fato qualquer. O fato social é a tipificação daquilo que interfere no conjunto da vida social e do grupo, né? O próprio direito, ele não é só norma, teoria, abstração, ele é fato, é acontecimento social também, não é? Então, como a sociologia trabalha com o fato social, trabalha com o direito, né? Com o acontecimento social e cultural, né? O que não é pertinente seria afirmar que o sistema jurídico em si seria autônomo, né? Seria um sistema autônomo de legislação em relação a essa sociedade, né? Teria uma vida própria, né? Então, essa imposição, essa unilateral do jurídico, né, sobre a sociedade é uma crítica, né? Vocês fizeram uma atividade, foi junto com o fichamento do estudo de caso, né, que foi o caso do filho dos 5 pais, né? Fica com vocês agora uma atividade para a próxima semana. Eu devo depositar essa videoaula na sexta-feira que vem, e na outra, e devo depositar também, e na outra vocês vão me devolver, eu vou depositar agora a solicitação de uma pesquisa sobre o positivismo do Augusto Comte. No nosso próximo encontro, vamos tratar do texto que vocês também já estudaram, que foi A Gênese do Direito, onde vamos discutir justnaturalismo, positivismo, por isso que é importante vocês já pesquisarem sobre o positivismo. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês nessa longa conversa. Espero que possa ter ajudado um pouco. Senão a gente vai tirando dúvida para frente. Um abraço e um bom resto de semana.